Boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, está começando mais uma ação imediata aqui pela TV Claré. Agora, 12h29 e, infelizmente, Rio Claro aumentou as estatísticas de violência neste fim de semana. Foram várias ocorrências. Homicídio, morte no trânsito, apreensão de drogas. E, infelizmente, eu começo falando da morte de um menor de idade na cidade de Rio Claro. Foi no sábado. Ele acabou baleado depois de uma troca de tiros com PMs. De acordo com informações do boletim de ocorrência, tudo aconteceu no bairro Bom Sucesso, depois que este adolescente de 15 anos foi acusado do roubo de uma moto pela estrada de Jacutinga, onde este menor teria ainda disparado com um tiro contra a vítima. Em seguida, os policiais fizeram patrulhamento e no bairro Bom Sucesso ocorreu a troca de tiros. O menor foi reconhecido pela vítima. Com o adolescente foi localizado um revólver calibre 32 e a chave da moto roubada. Para conversar sobre este e outros assuntos relacionados à segurança, eu recebo hoje o presidente da Comissão de Segurança da OAB, Adriano Marque. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Uma boa tarde. Muito obrigado em nome da Ordem dos Advogados, mais uma vez, e em nome também do Primeiro Conseg. Ambos a gente trabalha junto com esse tema da segurança local. Bom, a segurança está um problema gravíssimo em todo o país e, infelizmente, esse caso aí, né, casos como esse que eu acabei de relatar, eles geram polêmica porque uns defendem os policiais e outros criticam. Na verdade, esse tipo de ocorrência demonstra que o problema é muito maior, né, Adriano? O problema ele tá distante dessa estrutura. O problema começa em nós, na comunidade. A comunidade que pouco faz. A comunidade ela simplesmente vota. Ela faz o seu papel, vota e ponto final. Acha que isso resolve ao longo do tempo e essa medida ela está se mostrando cada vez mais inócua e ineficiente. O voto apenas não resolve. A comunidade ela tem que começar a participar. É um problema em nível nacional. O país ele vive uma grande onda de violência. Hoje eu acredito que a violência estampa uma situação muito similar da época em que a AIDS veio à tona. Né? Aquele temor da AIDS. Hoje é o temor da violência. A gente vive como escravo dessa violência. E se não combater com responsabilidade a causa, ou melhor dizendo, as causas, porque ela não tem um fator só. Essas notícias elas simplesmente se tornarão cada vez mais corriqueiras. No caso, envolve toda a estrutura social. Podemos relatar a falta de acesso à educação, saúde, cultura e lazer. A desigualdade social influencia também, Adriano? Com certeza, com certeza. De um lado, milhões sendo desviados. De outro lado, milhões necessitando desses milhões de recursos que foram desviados. Então, começa aí a discrepância, né? Essa desarmonia entre o que necessita e aquele que necessita mais, que colhe para ele mais do que deveria, né? Então a gente verifica daí mesmo uma falta de equilíbrio. Aqueles que a gente coloca para administrar a nossa nação, o nosso estado, enfim, a política pública acaba criando um diferencial aí com corrupção e tudo mais, gerando um passivo que está aí o resultado, né? Mas, na verdade, muitas autoridades acreditam que é preciso combater primeiro a desigualdade social e depois pensar aí nessas medidas de violência. Não está certo também, né? Eu acho que é uma série de medidas conjuntas. Não adianta, não existe uma varinha de condão, pum, acabou a violência. O que existe é um crescimento demográfico descontrolado, em especial na periferia. Em contrapartida, a estrutura, os recursos investidos nesses locais são ínfimos perto desse crescimento. Então a criança amanhã já se torna pai e logo na adolescência ou na vida ou na maturidade aí com pouca maturidade, às vezes até avô se consegue chegar vivo nessa situação. Porque a gente vê muita criança, menina grávida, é criança mesmo, 11, 12 anos e outras já adolescentes com filho no colo também grávida. Então é um sistema que gera indivíduo, mas gera em uma estrutura completamente falha, onde o sistema de saúde é ineficiente, o sistema de transporte é ineficiente, o sistema de educação é ineficiente, às vezes em alguns desses pontos até inexistente,
né? Em um bairro como Rio Claro, Bom Sucesso, Novo Venzio, onde a gente vê que, eu não sei qual dos dois, nem existe no mapa, porque não é um bairro regular, ele é um aglomerado ainda, né? De um lado é aglomerado, de outro lado existe aí uma pequena estrutura. E logo mais teremos aí mais 2.000 ou 3.000 casas de um programa federal, onde não se vê o resultado de um investimento na estrutura para acolher esse povo, apenas um aumento de número de residências em um local já muito complicado para a cidade. Mas nós, como sociedade, então, o que nós devemos fazer para não chegar a esse ponto? Já que você disse que a comunidade tem uma contribuição de apenas votar, o que a gente deve fazer? Olha, vamos começar pelo básico. A gente faz parte de um CONSEG. O CONSEG é um conselho de segurança que é ligado ao governo do estado em razão da própria estrutura da segurança pública, né? Polícia Civil e Militar. Nós temos meia dúzia de heróis que tocaram o CONSEG até pouco tempo, pessoas já da melhor idade que levaram a cabo a situação do CONSEG sozinhos. Então a gente agregou para somar com a Comissão de Segurança da OAB e nós estamos tentando a participação da comunidade, porque ali a gente tem a Polícia Civil e Militar e a gente tem as autoridades ali vivenciando e trocando experiência. Com base nessa situação clara, nós vamos atuar em pontos específicos de maneira responsável. Então a gente trabalha junto à cultura, a gente trabalha o lazer, trabalha a alimentação, né? Trabalha a alimentação. Eu faço parte da União de Amigos, a UDAM, e ali a gente tem vários projetos sociais como voluntários. A gente leva comida também junto com a Prefeitura Municipal ao pobre, mas isso está sendo pouco. E quem quiser fazer parte disso tudo também pode. Do CONSEG pode fazer parte e não só pode, como deve. Procure o CONSEG do teu bairro. Em Rio Claro era para ter 3, só tem 2. O Floridiana e o nosso aqui, o primeiro CONSEG. A gente tem unido linguagem para poder fazer, porque a situação de Rio Claro é uma situação geral, única. Então a gente tem que realmente formar situações reais. E também pela OAB, junto com a estrutura da FIA, né, a Força Integrada Azul, o Ministério Público, a gente tem sugerido alguns projetos de lei para o município de Rio Claro, focando também em alguns pontos para diminuição de violência. Isso contribui, mas é o que eu disse, é uma série de situações. Bom, e ainda sobre a morte deste menor, existe ainda a suspeita de represália contra policiais. É que a casa de um PM foi alvejada por 16 tiros durante a madrugada de ontem. O policial estava dormindo quando ouviu os disparos e uma moto deixando o local. Ao todo, foram 17 cápsulas deflagradas de calibre 380 apreendidas pela perícia. Aí ninguém foi atingido, graças a Deus. E a hipótese de ligação de uma ocorrência com a outra não foi descartada e a polícia investiga esses 2 casos. Mas, Adriano, o que todo mundo sabe é que existe uma queda de braço entre criminosos e forças de segurança e a população fica vulnerável, como nós já falamos aqui. Com certeza. Enquanto a causa, milhões são gastos no efeito, mas também não são gastos de maneira que deveria ser. Falta muito recurso, porque o governo, quando eu falo governo, em todos os níveis, gasta uma fábula de recursos, mas também são insuficientes para a demanda que o Brasil oferece. A legislação, em certos pontos, ela é muito obsoleta, a dizer a questão de agora, os indultos da vida. Então, uma enchente de delinquente vai para a rua, com um monte de benefício, muitos acabam não retornando e continuam dando problema para o sistema, fatigando ainda mais a estrutura já limitada em todos os níveis. Então a gente vê que o sistema está incorreto, gastam milhões nos efeitos e as causas, eu estou vendo que não está funcionando. Uma das outras causas também é o tráfico de drogas e neste fim de semana um menor foi apreendido novamente acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Vamos dar uma olhada. A nossa equipe está em patrulhamento pela Rua 14 com a Avenida 19, pelo bairro Cervezão. No próximo à Lagoa Seca, nós estamos um adolescente pela praça ali, em atitude suspeita. E decidimos então abordá-lo. Com ele estava uma certa quantia de dinheiro
Relembrando que domingo passado, dia 15, ele também foi conduzido por nós a SDP com 21 pedras de crack. E na data de hoje, além do dinheiro, próximo a ele estava escondido abaixo de um tijolo a quantia de 22 pedras de crack e 8 porções de maconha. Foi apresentado, foi apreendido o dinheiro e apreendido entorpecente. Bom, e a presidente da Fundação Casa, quando esteve em Rio Claro, relatou o principal motivo que tem levado os jovens para o mundo do crime. Vamos rever. Bom, nós somos contra a redução da maioridade, nós achamos que, de fato, até 18 anos o jovem ainda está numa fase de desenvolvimento, que às vezes ele pratica atos impulsivamente, sem pensar nas consequências. Então a gente acha que tem condições de fazer um trabalho efetivo com ele e recuperá-lo antes que ele entre efetivamente na criminalidade. Então nós somos contra a redução, nós achamos que existe um trabalho a ser feito com essa faixa etária. Eu acho que o sucesso da Fundação, a evolução da Fundação mostra que é possível sim trabalhar com este pessoal. Bom, Adriana, quando a presidente da Fundação Casa esteve aqui, ela relatou que as drogas é o principal motivo aí do envolvimento dos menores com o mundo do crime, né? É possível, como ela falou, não, impedir esse envolvimento ou, de repente, tirar esses menores? Aonde o bem ocupa, o mal se afasta. Ou seja, aonde o bem está ausente, o mal está presente. A gente verifica isso em todos os níveis. Enquanto o poder público falta, o traficante dá o suporte para a família. Se é possível dizer que há uma estrutura familiar quando se chega nesse ponto. Mas muitas famílias de bem da periferia acabam também sofrendo porque os filhos estão vulneráveis a essa situação. Então o traficante acaba absorvendo essa mão de obra e a gente acaba sendo vítima desse sistema. As polícias estão trabalhando demais. Os índices mostram aí a atuação policial em Rio Claro triplicado se comparado com o ano passado e esse ano. Então mostra que há um aumento da produção desse tipo de indivíduo, que a estrutura está quase chegando ao limite de trabalho e não está resolvendo. Por quê? Não é o efeito que deve ser cuidado, é a causa que deve ser cuidada, assim como você disse, na estrutura da saúde, da educação e cultura familiar tudo, né? Geral. Hoje, um país sem identidade religiosa, independente de credo, um país que pratica a diferença, e onde a corrupção é a pior doença. Por quê? Milhões são desviados, enquanto esses milhões poderiam ser revertidos para uma estrutura de cultura, de lazer, de saúde. Eu tenho certeza que se não for feito um trabalho em massa, não é paliativo não, é despido de pretensões políticas, partidárias, de uma forma responsável com a comunidade, em massa que eu digo, é a religião presente, onde o crime está hoje presente. Desculpa. Imagina. É o esporte presente, onde o mal está presente, a cultura presente, é a população levando a sabedoria, levando o carinho, o acolhimento para essas pessoas que hoje não tem nada. Para você ter ideia, no Bom Sucesso, o jargão que eles usam para nós que moramos na área central, até entendo que ali hoje faz parte, nós somos o povo de cima, como se fosse o Avatar, não é? O povo da árvore, o povo de cima, eles enxergam a gente assim. Nós não somos o povo de cima, nós somos o povo de baixo, porque nós permitimos que uma realidade de um bairro como esse, ou como Terra Nova, outros bairros aí que necessitam da presença da comunidade, eles concluam com um tipo de adjetivo desse, povo de cima. Eu me sinto muito embaixo, porque eu não tenho condições de ajudar a acabar com a fome e com a miséria daquele local. Adriana, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto para conversar com você. Ação imediata, volta já, não sai daí.